da luz que nasceste nas trevas. Por térmita perdida em malocas bizarras, dormiste com leões de sinistras bocarras, e símio atravessaste as solidões grandevas. Preso aos totens e atado à inspiração dos devas, vivias de arco e flecha ao tambor de fanfarras. Ai, a herança da guerra que ainda te agarras, os impulsos do abismo e as cóleras longínquas. Hoje, razão que brilha e amor que desabrocha. Prometeu a chorar no coração da rocha, circulado de sóis e entre as sombras imerso. Homem, anjo nascente e animal inextinto, serás, após vencer as injúrias do instinto, a obra-prima de Deus, no esplendor do universo. Isso está na Antologia dos Imortais, psicografado por Chico Xavier, 1963, do espírito Dário Persiano. O que nos dá também a o que Emmanuel nos diz, que de encontro aos nossos parcos anseios de luz, existem milênios de trevas. Não porque sejamos maus, mas como o que poeticamente podemos ler agora, a própria caminhada humana assim não é. Estamos longe de estar no final da nossa evolução, tanto biológica quanto espiritual. Estamos no começo. A doutrina espírita vem nos aclarar isso, vem nos mostrar que além desses panoramas que nós temos hoje, a vida ela se desdobra e se desdobrará de outras maneiras e de outras formas. Então nós estagiamos durante milênios e milênios no reino mineral, no reino vegetal, fomos pelo reino animal, acabamos de sair do reino animal e estamos começando a divisar a luz. Aqui agora, nesse momento, ninguém está lembrando de respirar, ou piscar os olhos, ou bater o coração. Se eu esquecer de bater no coração, amor, não bate, não bate, bate, não bate, não. Para isso nós treinamos repetidas e repetidas vezes durante milênios sem fim, para a gente estar aqui hoje apto a simplesmente começar a usar essa ferramenta que me dá a possibilidade de interagir com o meio e com o próximo, porque só através dessa experimentação e dessa repetição, né, essa didática divina, que a gente foi capaz de usar essa ferramenta. Isso é uma ferramenta que nós usaremos, vai se desgastar como toda ferramenta material se desgasta, e depois, se Deus quiser, nós vamos pegar outra. Se estivermos aptos a novos serviços, com novas aptidões desenvolvidas com essa ferramenta, podemos pegar uma ferramenta melhor ou não. André Luiz nos fala, porque André Luiz não, perdão, no livro Boa Nova, Mateus perguntando a Jesus, ele fala: Senhor, por que ainda vemos pessoas com problemas físicos, né? Jesus responde a ele: meu irmão, como é que o pai vai entregar uma roupa nova a alguém que desperdiçou a antiga? Então nós temos essa ferramenta que nós temos que zelar por ela, porque ela é muito preciosa para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E essa saga do progresso do homem, ela não é nova. Que nós evoluímos, que nós precisamos melhorar, pois o homem, quando ele vem à Terra através das vias da reencarnação, é como se entrássemos numa floresta densa, fechada, e nós temos que desbravar essa floresta. Nós temos que
que varar esse matagal e usamos somente a nossa ferramenta. E como toda floresta, nós encontraremos perigos. Encontraremos espinhos, encontraremos animais diversos, encontraremos abismos, e que se não nos vigiarmos, nos machucaremos nesse caminho. Já sabemos onde temos que ir, divisamos algum final, mas precisamos continuar essa marcha, essa caminhada. É por isso que o Espiritismo nos diz que atualmente nós vivenciamos um estágio no planeta Terra conhecido como provas e expiações. Provas no sentido provacional, de testar, de ser testado. E expiações no sentido de expiar, de passar por necessidades, de expurgar coisas em nós. E a todo momento que nós aprendemos uma coisa, nós, no momento seguinte, somos chamados a provar que nós realmente aprendemos aquilo. É por isso que se caracteriza um pedaço de provas. E isso em todos os sentidos da vida, inclusive nas aquisições pessoais, nossas aquisições evolucionárias. Se aprendemos a ler, não tem como deixar de desaprender a ler. Eu vou bater um olho na palavra, eu não falo, não vou lê-la, já li. Esse é o processo de conquista. Porque a evolução espiritual, ela é esférica. Ela é todos os valores morais, intelectuais que a criatura, todos os valores intelectuais que a criatura adquire e todos os valores morais que a criatura desenvolve. Então, quando a gente aprende a desenvolver aptidões, aprende a desenvolver técnicas e conhecimentos novos de como o mundo funciona, ou de como funciona a ferramenta que estamos utilizando, de como o nosso corpo funciona, de como a natureza funciona, nós estamos evoluindo. Quando eu aprendo a varrer um chão decentemente, ou quando eu aprendo a pilotar um avião, eu estou melhorando. Quando eu aprendo a sentar um tijolo de maneira correta, e quando eu aprendo a costurar, a bordar, eu estou me melhorando. É desenvolvimento intelectual. Mas também, quando eu aprendo a perdoar alguém, quando eu aprendo a relevar os erros do próximo, quando eu aprendo a fazer o bem, a desenvolver isso também é desenvolvimento. Isso também é evolução. É para isso que nós estamos aqui. E as capacidades que nós vamos adquirindo, conforme essa evolução vai se passando, também são provas. Temos a capacidade de ver. Então a gente está apto a ver qualquer coisa. Podemos ver coisas boas, o nascer do sol, o pôr do sol, mas podemos ver coisas ruins. Os dejetos, os detritos. Eu não posso falar, não vou mais, eu não vou ver, já vi, já sei do que se trata. Eu posso escolher, não vou mais ver. Eu posso escolher, não vou mais olhar, não vou mais ler. São aptidões que nós ganhamos e somos provados a todo momento para saber se sabemos utilizar esta aptidão. Da mesma maneira o raciocínio, da mesma maneira o intelecto. A todo momento nós somos testados e chamados a raciocinar, a ponderar como estamos utilizando essas ferramentas que nós adquirimos com o tempo, que nós merecemos e que nós estamos buscando. E como que essa didática divina funciona, como nós comentamos, através dessa repetição milenar, através dessa ação, repetição, tentativa, erro, começando no micro e se expandindo para o macro.
O princípio espiritual ele começa a estagiar em corpos simples, em locais simples, a aprender a se situar, sem consciência, para depois ser inserido no meio. Por quê? O aprendizado tem que ser gradativo, mas gradativo ao ponto de não pararmos aqui. Nós não estamos no topo, a gente ainda rasteja para andar, a gente ainda tem que se arrastar literalmente. A gente tem animal morto na barriga nesse momento, tem um bicho morto aqui dentro. Olha que bárbaro. Ah, isso é ruim? Não, isso é natural, faz parte do processo. Não vamos brigar com uma criança, com um bebê, porque ele se sujou ao começar a aprender a comer. Ele se suja todo, ele suja tudo. Num raio de 3 metros ele vai atirar comida. Eu vou brigar com essa criança? Vou agir de maneira grosseira, violenta? Não, é uma criança. Somos nós. Nós ainda estamos nos primeiros estágios, nos estágios infantis da consciência. Nós ainda estamos aprendendo a utilizar a consciência. A gente ainda está aprendendo a se relacionar com o outro numa escala global. Se pegarmos os meios de comunicação, de telecomunicação que estão despontando agora nas últimas décadas, a gente ainda não sabe lidar. Ainda não sei lidar. A gente não sabe lidar com isso. Inclusive o meio, a sociedade está tentando se reorganizar, as leis, o meio de interação entre os diferentes níveis, entre os diferentes países, a gente ainda está aprendendo a lidar um com o outro em escala global. Porque a tendência é essa. Mas não só lidar fisicamente, a literalmente podermos lidar com o próximo, podermos nos importar, interagir, vivenciar e amar o próximo numa escala global. Eu diria que universal. Somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos. Viemos do mesmo pai e vamos para o mesmo local. Todos. Nenhuma ovelha se perderá. A família, a grey, é universal. E a ideia, o intuito é que todos nós nos reunamos um dia na mesma grey, com o mesmo clã, com a mesma família, sob a égide de um só pastor, de um só Senhor. Só que para isso acontecer não pode ser assim, porque a gente não suportaria, a gente não comportaria, a gente continuaria sem saber lidar. Então é por isso que a gente vem inserido num microcosmos, numa amostra da humanidade inteira, que é chamado família. A gente vê na família, literalmente, uma amostra da humanidade. Da humanidade inteira. Nas devidas proporções, nas devidas dimensões. A gente encontra tudo nessa família nuclear, tudo que nós vamos encontrar nessa família universal. Emmanuel já nos diz que a família, o lar, é a nossa primeira escola. Primeira. Depois encontraremos outras escolas na nossa vida. Encontraremos as escolas da rua, a escola provavelmente dita, a escola das mídias, a escola do convívio social. Mas a primeira escola que forma o homem, que forma o caráter, é o lar. Porque é ali que a gente vai começar a aprender a fazer escolhas, fazer opções. Porque numa escala maior, no mundo, na sociedade, se a gente não fizer a escolha correta, a pena é a gente se dar muito mal. Vai acontecer coisas ruins. Então é no lar que a gente treina isso.
o que a gente deve treinar, o que a gente deveria treinar isso. O lar, ele forma um homem de bem. As escolas, as instituições de ensino, elas instruem, sim, elas têm que instruir. O lar educa. Ser instruído não é ser educado. Tem uma distância tremenda. Sabemos no Espiritismo que o desenvolvimento intelectual não caminha junto com o desenvolvimento moral. Na maior parte das vezes, o desenvolvimento intelectual ele vem antes. Na maior parte não, sempre ele vem antes. Porque primeiro a gente tem que aprender a distinguir o bem do mal, para depois a gente aprender como usar. Porque a gente aprendendo a distinguir, não sabendo utilizar, naturalmente uma consequência virá, sentiremos na pele aquilo e aprenderemos com os nossos erros. E assim é a vida. Tentativa e erro, repetição. Então a família é esse primeiro laboratório. O que deu asa a Kardec também no Livro dos Espíritos, ele teceu aquele texto maravilhoso falando sobre educação. O que é educação? É a arte de formar caracteres. Caráter é o desenvolvimento da educação no hábito. E hábito só se faz no dia a dia. Não se aprende, não se empurra goela abaixo. Se vive, se vivencia. Sabendo dessas necessidades nossas, dessas necessidades de aprendizado, dessas necessidades de interação, e sabemos que todos nós somos diversos um do outro, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua bagagem espiritual milenar, nós encontramos aqui na Terra pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas com quem eu me afinizo, pessoas com quem eu não sintonizo muito bem. Se eu não sintonizo com o meu vizinho, é só eu não ir na casa dele, só nem passar na calçada dele. Simples assim. Mas sabendo disso, Deus vai lá e coloca essa pessoa no nosso lar, ou a gente no lar deles. Porque a gente sempre acha que o outro que não, a gente também não sintoniza, as pessoas não sintonizam com a gente sempre acha que a gente suporta os outros, só que a gente não imagina a quantidade de pessoas que não nos suportam. A gente esquece esse detalhe. E para a gente poder, e a gente consegue verificar essas relações de não muito boas sintonias em diversos graus. A gente tem na nossa família aquela pessoa que a gente tem uma indisposição velada. Quando minha mãe começa a reclamar, não é pra mim não. Meu pai fala muito alto, não suporto meu pai. Mas é meu pai. Mas é minha mãe. Então você está ali no lar deles, então você tem, naturalmente você tem que se polir. Você tem que se vigiar. Você tem que se corrigir. E temos as indisposições que vão a casos extremos. A situações que podem ser mortais. De um agredir o outro fisicamente. E isso nós vemos diariamente, infelizmente, nos jornais. De familiares que se agridem, de pais que matam os filhos que matam os pais, uma coisa triste, terrível, mas que nós conseguimos ver essa discrepância dentro do mesmo lar. Só que, da mesma maneira que nós temos a indisposição velada, esse ódio mortal que pode chegar para alguém, nós temos extremos. Nós conseguimos verificar dentro do mesmo lar situações extremas de carinho, situações extremas de ternura. Isso é visível. Só que
como estamos num mundo de expiações e provas, povoado de pessoas ainda imperfeitas, cheias de erros, de necessidades, de correções, de aprimoramentos a se fazer, o nosso comportamento nunca é retilíneo. Nós oscilamos para tudo. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou bem. Isso é natural, isso é humano, isso faz parte. Então, vemos criaturas que em um momento se amam, no outro momento estão se atacando de unhas e dentes. Vemos criaturas que há pouco tempo atrás eram um casal, juravam amor eterno e depois estão se batendo. Estão pedindo divórcio, querem arrancar o olho do outro. Mas o que é isso, mesmo? Eles são malucos? Não. Eles estavam mentindo? Não, não estavam. Aquela situação de amor, aquela situação de carinho, de afeto era real naquele momento. Só que a gente oscila. Às vezes oscilamos muito e às vezes o outro também. A gente não vê os crimes passionais. Como assim? Ele amava, ou ela amava ele amava ela. E depois ocasionou uma morte. Terminou com uma morte. Isso ainda é dessa essência animal que nós trazemos em nós. Que nós ainda temos esses resquícios evolutivos de um estágio anterior que nós ainda trazemos. É natural. Temos que lutar para que isso se modifique, para que continuemos a caminhada e que esses casos vão diminuindo, vão se melhorando. É gradativo, a natureza não dá saltos. A evolução não dá saltos. E a família é o repositório para tudo isso. A família é onde a gente treina, é onde a gente começa ali bem simples a encarar aquela pessoa que eu não gosto, aquele familiar chato. Porque a gente vê na família pessoas de todo isso, toda a família tem. Isso é um fato. Tem pessoas trabalhadeiras até dizer chega. Tem pessoas preguiçosas que dá dó. Sempre tem um primo, tem um tio, tem alguém na nossa casa que faz isso. A gente tem aquelas pessoas do mais alto caráter e tem aquelas pessoas que a gente fica na dúvida de botar a mão no fogo por elas. Porque sabe dos comportamentos que ela tem. Tem aquelas pessoas que se dão ao respeito e tem aquelas que não se dão ao respeito. E é na família que a gente aprende a desenvolver esses valores. Por quê? Porque quando é filho dos outros, eu chamo de um monte de coisa. Falando isso, falando aquilo, falando aquilo. Quando é meu filho, opa. Porque uma vez a gente lutando por pena de morte, mas por filho dos outros. Eu duvido que se fosse com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, a pessoa estaria lá lutando por pena de morte. A filha dos outros, que sai cada dia com um, tem nome para isso. Minha filha é uma coisa de jovem, né? É adolescente. Está curtindo a vida, tadinho. A gente vai lá e doura a pílula, né? A gente tem que engolir. Porque eu não sou capaz de falar da minha filha o que eu falo da filha dos outros. Simples assim, olha só que lição. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa dar lição de moral. A vida, a pessoa tem que engolir. Porque as besteiras que a gente fala, normalmente a gente vai ter que engolir algum dia. Isso aí é da vida. Não agora, depois. As coisas acontecem. Então, uma coisa que chama muita atenção é que nesse microcosmos que nós estagiamos,
é que nós vislumbramos, inclusive, os macroeventos. Porque quando a gente reclama do político que está lá no poder, ele não se tornou corrupto quando ele foi eleito. Aquele administrador, aquele chefe ruim que eu reclamo, que escraviza os seus funcionários, que usa de maneiras... Ele não virou assim agora que ele virou chefe, ou que ele virou administrador. Ele aprendeu isso em algum lugar. Em casa. Em casa. Porque a partir do momento que eu pago meu filho para fazer uma obrigação que ele tem de fazer, tem coisa errada aí. Ah, meu filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Passar de ano é obrigação dele. E se eu sentir aquela vontade imensa de dar um presente no Natal, no aniversário, mas não naquele momento. Tem que incentivar, isso aí, parabéns, boas notas, vamos lá, vamos para a próxima. Mas se pagar para ele fazer uma coisa que ele tem de fazer, meu filho, ajuda o pai aqui a cozinhar, ajuda a mãe aqui a fazer o almoço. Eu vou ganhar o que com isso? Meu filho, você vai almoçar também. Você vai comer. Você vai ganhar um prato de comida. Olha que coisa linda. O que custa você ajudar o pai? O que custa ajudar a mãe? Meu filho, ajuda o pai aqui a lavar o carro. Vou ganhar o quê? Você vai ganhar uma carona para a escola amanhã num carro limpo. Olha só que beleza. Isso aqui é uma coisa nossa. Por que você não ajuda o pai a cuidar do que é nosso? Porque senão a gente vai gerando um problema. Primeiro que a gente não cria autoridade, no sentido de que o filho não respeita a gente porque a gente não dialoga. O nosso intuito é viver para aprender, para nos melhorarmos. Então a gente tem isso íncito em nós, da necessidade de se melhorar, de aprender. Como é que eu não vou ensinar essa pessoa? Como é que eu não vou explicar a ela? Você precisa ajudar o pai por causa disso. Você precisa ajudar a mãe por causa... Porque isso aqui faz parte, isso aqui é nosso, vamos cuidar. Eu estou explicando o processo. Não é chamando o filho de relapso, de relaxado, de preguiçoso, porque você não faz e reclamar, não. O espírito é novo, o espírito lança, para ver se cola. Se colar, a gente lança. Aí crescem pessoas que estão numa repartição pública, que estão ali para atender o público e só atendem mediante propina, para fazer uma coisa que eles deveriam fazer, porque os pais dele acostumaram a ele a fazer isso. A diferença é que a gente vê em escalas menores e escalas maiores. Aquela criatura não se tornou assim. Na grande maioria dos casos, esmagadora, ela aprendeu em casa com o papai e com a mamãe. Isso é triste. Ah, pai, eu preciso de uma ajuda para resolver isso. Só se vira. Dá seu jeito. Seja esperto. Aí ele vai e é esperto demais. Aí depois, quando essa criatura cheia de problemas, cheia de erros graves a solucionar, tem que começar a reparar os seus erros, tem que vir junto para ajudar aquelas pessoas que o incentivaram. Então, quando nós vemos uma mãe carregando um filho paralítico nos braços, meu Deus, coitada daquela mulher. Sim, temos que ajudar, temos que ser irmãos, temos que nos auxiliar, mas não há situação que é a vítima. Deus não é injusto.
Se passamos por que temos de passar, independente do grau que aconteça, é porque nós estamos atrelados a essas necessidades. Então, se uma criatura utiliza o cérebro, a sua perspicácia, para se dar bem à custa dos outros, porque o pai mandou ele ser mais esperto, infelizmente nós verificamos depois aquele pai carregando aquele filho macrocéfalo, microcéfalo nos braços. Porque quando ele teve a oportunidade de ajudar aquela criatura a direcionar o seu raciocínio, o seu intelecto, ele não o fez. Quando não o deturpou. Então o resgate é junto. Não há injustiça. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Não há vítimas. Há necessidades. Há necessidades, há oportunidades, há merecimento. Tem tanta coisa mais envolvida do que só aquele lapso temporal, né, onde aquelas pessoas estão juntas de 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos juntas. Tem tanta coisa por trás, tantos fatores, tantas variáveis. Por isso que o Emmanuel fala, né, que a família é aquele cadinho que a gente vai se depurando. Né? Cadinho é aquele recipiente que derrete o metal. Você vai jogando aquelas peças de metal afórmicas, tortas, elas batem e vão derretendo, vira aquela lava. Você pega aquelas peças pontiagudas e ela simplesmente ela reage no meio. Sob a pressão, sobre o fluxo das outras substâncias, sobre o calor. A família é esse cadinho onde a gente é despejado ali dentro com todo cuidado e carinho, pensamento e planejamento, para que a gente vá se adaptando, se moldando, se melhorando. Mas a gente verifica nessas situações cotidianas algumas coisas pequenas que têm consequências tão grandes, como pai, eu preciso ver veterinário. Isso é com sua mãe. Já ouvi isso. Isso é com sua mãe. Não, isso não é com sua mãe. Isso é com seu pai. Não, isso não é com seu pai. Isso é com os dois. É só um detalhe. Para ter um filho teve que ter dois. Detalhe pequeno. Ninguém nasceu do Espírito Santo. Sou de um pai e de uma mãe, é responsabilidade de ambos. Tudo que cabe à mãe fazer, Deus já o fez, já mandou pronto. Eu quero gerar meu filho, infelizmente eu não posso, vai ter que ser com minha esposa. Ela já veio com o útero. Eu quero amamentar meu filho, só se for na mamadeira. Fora isso, é com minha esposa. O bebê chorou no meio da noite, preciso trocar todas as fraldas, é com minha esposa? Não, por quê? O que for necessário, as necessidades individuais que a pessoa tem que passar, já vem já prontinhas para a pessoa passar. O resto, a responsabilidade é de ambos. Ambos. Olha aqui, eu vou chamar seu pai. Por quê? Você é boazinho, o pai tá ruim? Eu vou chamar sua mãe. Porque pra mim tá tudo bem, mas sua mãe... Como assim? Aí de vez em quando você vê na rua, eu vi essa semana, esses dias, a mãe querendo entrar no banco e a filha do lado de fora brincando. Vem, a criança brincando, nem aí pra mãe, vem. Estão roubando criança. Aí a criança entrou. Eu falei, precisa colocar um medo na criança, porque o respeito não tinha ali.
Mamãe precisa entrar, minha filha, não pode ficar aí, tá tarde. Explica. Ensina. A palavra é ensinar. Ah, por quê? Porque eu quero. Olha só, não dá para você sair hoje, porque papai está sem dinheiro, ele foi muito apertado, infelizmente não tem como. Ah, preciso de dinheiro para que meu carregar não enche. Estou chateado que eu estou sem dinheiro, estou chateado que eu tenho que pagar as contas, eu desconto uma criança. Ele não vai entender isso. Ou vai? Meu filho, olha só, agora não dá. Vamos fazer o seguinte, talvez a gente se programa para o mês que vem, a gente tentar, o semana que vem, a gente tentar. Ensinar. A gente veio para aprender. Aí é impossível ensinar a fulaninha, ele não aprende. Tem casos que são bem mais severos. Mas eu vou largar de mão. Se Deus me situou no núcleo familiar com aquela pessoa sob a posição que eu posso auxiliar a educação dele e eu não vou fazê-lo porque eu acho que não vai dar certo, Deus achou que dá. Realmente a gente vai achar que não dá? Eu tenho mais certeza que Deus. Ah, mas não está dando resultado. Sim. Não está dando resultado agora. Tem espíritos que são mais tenazes, são mais firmes em suas opiniões, não necessariamente que sejam boas, mas não está dando resultado. Sim. Mas a semente foi plantada. A semente tem de ser plantada. E por pior que seja a terra, por mais ressecada e ruim que esteja, se não começar não vai vir solo dali. Só estou vendo barro seco. Sim. Pega a enxada e começa, meu filho. Só vai ter solo bom lá para um metro de profundidade. Então você vai ter trabalho, mas então vamos começar logo. O período da infância ele vem para isso. Ainda temos a necessidade de um corpo físico que precisa de infância para o espírito ficar suscetível às modelações dos pais. É nesse estágio que a gente vê as necessidades, a índole, para onde que ele vai, o que ele faz, para começar a corrigir. Então, quando os pais se unem para formar uma família, é um pouco complicado. Porque se pararmos para analisar no contexto geral, são duas criaturas que não se conhecem como indivíduos, indo morar juntas para tentar criar outras criaturas que não se conhecem como indivíduos e tentando ensinar essas criaturas a se conhecerem como indivíduos. Um monte de cego no brilho de foice, no escuro. Devido à minha imperfeição, resultado da própria caminhada evolutiva, que ainda está no começo, eu ainda não me conheço totalmente. Ninguém se conhece ainda totalmente aqui, no estágio atual da Terra em que nós nos encontramos. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos as nossas reações diante de N situações. Tanto que muitas vezes nós nos surpreendemos com coisas que nós mesmos fazemos. Quando é coisa boa, meu Deus, não sabia que eu era capaz de fazer uma coisa dessa. Que bacana, que legal. Ou quando são coisas ruins, meu Deus. Quanto que eu cheguei, não sabia. Nós não nos conhecemos. Uma pessoa que não se conhece, outra pessoa que não se conhece como casal. Tá, não vai dar certo, então é melhor nem começar, não. A ideia é que neste convívio familiar a gente se conheça melhor.
Porque só lidando com o próximo de perto, bem de perto, eu vou conseguir ver as suas necessidades, as suas falhas. E ele vai conseguir ver as minhas necessidades, as minhas falhas. E é aí que os dois somam. O casal tem que conversar. O casal tem que trocar ideia. Minha mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, a criança vai perdida, pergunta um, pergunta outro, chega um, desmente o outro na frente do outro. Aquilo vai na cabeça da criança, a interpretação dela é que não há um sincronismo ali. Os dois não se entendem, é visível que eles não conversam. A criança percebe isso. Eu já vi criança pequenininha pegar foto de anúncio de revista e virar para a mãe: olha aqui, mãe, eles estão em harmonia. Eu não precisei nem conviver com essa mulher 5 minutos para saber que na casa dela não estava legal. Isso, meu filho. Fala isso. Olha só. Então, se alguém do casal falou alguma coisa que o outro percebeu que foi excessivo, conversa, longe da criança. Olha só, meu bem, eu acho que você não soube levar essa situação, acho que você exagerou, não foi bem assim. Para ter uma perspectiva só para a criança, para ter uma unidade, para ter uma força. É assim que o casal cresce. É assim que nós crescemos como seres humanos. E é assim que a gente vai ajudar outros seres humanos a crescer. E se viu que fez excesso, peça desculpas. Ah, mas eu sou pai. É por isso mesmo. Ah, mas eu sou mãe, vou pedir desculpa à minha filha. É isso mesmo. E é justamente por isso. Porque você é pai. Porque você é mãe. E os filhos fixam os exemplos dos pais. Principalmente os dos pais. Ah, o que pode acontecer? Qual o problema que vai ter? Ah, meu filho vai saber que ele tem um pai que é um ser humano, tem uma mãe que é gente e que erra. E que muito mais do que isso, que os dois estão acima do erro. Porque tem condição de corrigi-los, de pedir desculpas. Meu filho, olha só, cheguei estressado do trabalho hoje, não estava legal, papai não estava legal. Desculpa, pai, dá um abraço aqui. Uma filha, eu estava por aqui, foi a gota d'água, eu me estressei com você sem necessidade. Desculpa, mamãe, dá um beijo na mamãe. Isso é divino. Isso é celeste. Porque isso vale mais do que 1000 tratados de educação, de que qualquer livro que essa criança possa ler. Isso cria pessoas humildes, cria homens de bem, mulheres de bem. Criam pessoas que, ao crescer, vão saber pedir desculpa. Olha só que coisa. Quando isso não acontece, crescem pessoas que não aprendem a pedir desculpas, que se casam, geram família, separam a família, separam os filhos, mas não pede desculpa. Acaba a família, mas o orgulho está lá, porque não soube pedir desculpas, porque não soube abrir mão no momento, porque não soube trabalhar esse orgulho desde pequeno. Então, por isso que nós, como seres humanos, inseridos nessa família, inseridos nesse contexto, nós temos que nos conhecer para interagir melhor. Primeiro passo,
Já que nós estamos aqui para aprender a conviver, para aprender a nos melhorar, Kardec pergunta isso numa pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual a maneira mais rápida e mais eficaz? E Kardec é meio abusado, aí, em vez de perguntar como é que faz, não, ele quer saber o mais rápido e mais eficaz. Vamos embora, vamos direto ao assunto. O que eu faço para me melhorar? Pergunta 919. Os Espíritos respondem: um sábio na antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Não satisfeito, ele continua: como assim? Como assim conhece-te a ti mesmo? Como é que eu faço isso? Ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho ainda responde: fazei o que eu fazia quando eu estava encarnado. Ao deitar-me, passava o dia limpo na cabeça e verificava se eu não fiz mal a alguém, se eu não fiz alguma coisa que eu pudesse me arrepender. Primeiro, se eu não fiz uma ofensa a Deus, ao próximo e ao mim mesmo. Se eu vi que eu fiz qualquer uma dessas coisas, no outro dia eu levanto e corrijo. Ele não mandou ninguém sair, construir um hospital, ninguém ir salvar todas as crianças órfãs. Ele não mandou ninguém fazer nada mirabolante. Emmanuel nos diz, né? Deus não espera de criaturas falíveis, espetáculos de grandezas irrisórias. Ele não espera que a gente saia daqui salvando o mundo. Se a gente conseguir salvar a si mesmo, já estamos no lucro, já demos um passo à frente que a gente não tem noção. Então, se todo dia, ao deitar-me, eu passar o dia limpo, né, naquela oração, antes da gente poder dormir, o que eu fiz hoje? Com quem que eu estive? Fiz alguma coisa de ruim? Ah, mas aí o próprio Santo Agostinho fala: mas tem pessoas que vão mascarar, né? Quando a gente está avaliando a gente mesmo, a gente mascara as coisas, né? Aquela pessoa que é avarenta, a pessoa: não, eu fui só prevenido, não vou gastar esse dinheiro porque eu tenho que me precaver. Ah, não, eu sou... A gente mascara o que a gente faz, mas é simples de resolver. Imagina se fosse outra pessoa fazendo. A gente já muda o julgamento. Então, se eu passei os meus atos a limpo na minha cabeça, se eu fiquei alguma coisa em dúvida, se foi correto ou não, imaginei outra pessoa fazendo e vi: opa, eu não iria gostar disso. Se fosse fulano, eu não sei, se fosse alguém fazendo, corrige. O que tem que corrigir? Errar é humano. Pedir desculpas é humano. Qual o problema? O que nós não podemos usar são mecanismos de escape, ficar de desculpismo. Qualquer coisa me desculpa, e repete: ah, me desculpa, depois repete: ah, me desculpa. Aí não há um intuito verdadeiro de se melhorar. Há um desculpismo. Isso não vale. Não vai pra gente. Se verdadeiramente o nosso intuito é a gente se conhecer, se melhorar, buscarmos essa felicidade, tem que ser alguma coisa verdadeira. É pedir desculpa: não vou tentar não errar, focar naquilo, passar por cima desse erro. Senão a palavra perde o valor. E um desculpe-me, me perdoa, dito sinceramente, muda cenários incríveis. Muda cenários incríveis. Então, se pudermos, junto com a doutrina espírita, que ela nos faculta a possibilidade de observarmos as coisas
de um ponto de vista um pouco mais amplo, não analisando só um espaço de tempo curto, um espaço de tempo curto de 50, 60, 70 anos, e analisarmos a nossa vida, olharmos o outro como espírito imortal que somos, pois é assim que Jesus fazia. Todas a interação de Jesus com os discípulos, ele não falava para a pessoa que estava ali, não falava para o Pedro que estava ali, não falava para o Mateus, para o João que estava ali, ele falava para o Pedro imortal, para o espírito imortal que estava ali. Ele olhava a pessoa e via fundo, via além, porque ele conhece esse panorama de pontos de vista que nós ainda nem imaginamos. E a partir do momento que a gente consegue olhar o próximo com carinho e com desvelo, com os cuidados que um bebê precisa, mas com as necessidades e com a bagagem de um espírito milenar, é difícil para os pais, né? Os pais ficam meio lesados, ai que bonitinho, todo mundo fica bem, todo mundo que se aproxima do bebê meio que. Mas se a gente conseguir, nesse convívio, observar as necessidades daquele espírito ali que está brincando com o coleguinha, mas você viu, opa, isso foi legal. E hoje as crianças estão vindo 2.0, vamos combinar que estão vindo, a evolução do planeta está atingindo patamares, estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regenerações, que é transitório, mas ainda assim mundo de regenerações. A gente verifica notoriamente a mudança no raciocínio das crianças, na velocidade de raciocínio. Então não é problema nenhum sentar e dialogar com o seu filho de 1, 2, 3, 5 anos, não tem problema, isso é lindo. Conversar mesmo. Você vai trazer linguajar técnico para a criança, mas você vai sentar e vai trocar uma ideia com aquele espírito que está ali, aquela pessoa que vai te ouvir e vai te ouvir com sede, porque ela vai sugar tudo o que você falar e o que você não falar, tudo o que você fizer. Eles olham e observam tudo, trejeito, palavras, ideias, não passa despercebido. Então, se a gente conseguir aos poucos mudar a nossa forma de encarar essa realidade, porque é uma realidade, que graças a Deus hoje nós temos acesso através da doutrina espírita, através de outras literaturas, outros meios, a gente consegue aos poucos também mudar o nosso conceito de família. Família não é o pai e a mãe e o filho, é a filha que mora naquela casa. São as pessoas que vivem ali, que convivem ali. E não necessariamente pai e mãe. Quantas crianças foram criadas pelos avós, pelos tios, ou só por um, pela avó ou pelo avô, ou é adotada? A família e a noção de família tem que transbordar, tem que crescer. Porque a ideia é que todos nós nos enxerguemos como família universal. Não foi isso que Jesus falou nas bodas de Caná? Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora, ele dentro da casa, as pessoas, dá para ver quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Jesus negou a família, não.
A minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Maria Dolores nos diz que família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta. Para a conta viva e certa do que se tem a fazer, às vezes indica empresa de amor, renúncia, talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, um tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sob direitos iguais. Se sofrimento em sua família é o quadro em que te renovas, tolera farpas, tolera as provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância aonde vais. Segurança é de paz, e a paz é a luz do perdão. Muito obrigado, meus irmãos.